se eu te falar que a sua opinião não tá certa? Ou melhor, ela não é a única certa. E está começando mais um Diário de Pelanducci. E aí, meus nóia, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então tá bom, a gente vive numa era de bolhas. Graças a esse mundo de redes sociais, se você já assistiu aquele documentário da Netflix, tá todo mundo falando de dilema das redes, você sabe do que eu tô falando. E nesse mundo das bolhas, eu enxergo que existem dois tipos de grupos. O grupo dos desconstruídos e o grupo dos... sei lá, dos cabeças mais fechadas, dos alienados. Alienado pelo fato de achar que aquele mundo é o único que existe, enfim. Quem seriam os desconstruídos? Aqueles que sabem que a gente nasceu nessa sociedade com um monte de regrinha pré-estabelecida e que a gente começou a questionar pra entender se essas regrinhas fazem sentido ou não e a gente começar a se reconstruir. Que é toda essa galera que resolveu rever e reconstruir pensamentos e conceitos sobre LGBT, sobre os negros, sobre as mulheres, sobre os homens, sobre a sociedade, enfim, todas essas coisas. Tem várias outras coisas aqui também que entram nessa lista. E quero também deixar muito claro aqui uma diferença entre opinião e preconceito. Muita gente acha que preconceito é opinião. Você chegar, sei lá, pra um LGBT e falar assim, você vai pro inferno, mas é só minha opinião. Não, querido, isso não é sua opinião, isso é um preconceito. Uma opinião nunca pode ser disfarçada com preconceito, porque senão aí a gente entra naquele paradoxo da intolerância, né? Que pra gente ter uma sociedade que seja tolerante, a gente não pode tolerar intolerâncias. É um paradoxo, enfim. Então, a partir disso, nesse vídeo eu quero falar exatamente com a galera desconstruída, né? Porque existe uma problemática nesse ponto que, por exemplo, a galera que não é desconstruída, a galera que tá naquela cabeça fechada, eles estão naquela cabeça fechada e ali a conversa é outra. Eles primeiro precisam entender que aquele mundo que eles aprenderam a crescer, talvez tenha alguns conceitos que talvez precisam ser revistos e tudo mais, mas em contrapartida, já a galera desconstruída tem que tomar cuidado com uma coisinha chamada ego. Porque o que acontece? Só pelo fato da pessoa entender que ela precisa parar e falar, preciso rever meus conceitos. Talvez tudo que eu aprendi ou tudo que eu escutei a vida inteira não esteja 100% certo. Então eu vou entender aqui o que tá acontecendo. E aí a pessoa começa a estudar os temas, a compreender outras visões, a sair da sua própria bolha e começar a querer entender o outro, querer entender a empatia, vem aquele sentimento de tipo, peraí, eu sou especial, eu sou diferente, eu sou uma pessoa desconstruída, eu sou melhor que aquele que não se desconstruiu. Mesmo que de forma inconsciente, existe essa grande possibilidade da pessoa realmente achar que ela é uma pessoa melhor. E aí vem o ego, e aí vem a soberba, que a gente precisa tomar cuidado. Por quê? É justamente por conta disso, tá? Por a pessoa perceber que tem essa virtude, que ela começa a acreditar que ela tem a melhor visão sobre as coisas, que a opinião dela é a melhor e que as pessoas devem, a partir de agora, pensar como ela pensa. E é aí que mora o perigo. Por que eu tô falando isso? Porque estava eu um dia, né, escutando meus podcasts aí, e eu sou uma pessoa que eu até que passeio bem entre esse mundo que é desconstruído e o mundo dessas pessoas que ainda não começaram essa reconstrução, né, que ainda estão naquele padrão mais antigo. E nisso eu tava escutando a opinião de uma pessoa que eu tava até começando a gostar e tal, tipo, essa pessoa, né, não é tão babaca quanto eu imaginava e tal, por conta de várias opiniões que essa pessoa já tinha dado, pontos de vistas e tal. E aí um dia eu vi essa pessoa dando uma opinião que pegou em mim. E aí eu pensei, eu não concordo com essa opinião. E nesse momento que eu percebi que eu não concordava com a opinião, eu comecei a me questionar do porquê eu estava seguindo e acompanhando e parando pra ouvir o que essa pessoa tinha pra dizer, e comecei a me questionar se eu tava certa em dar audiência pra essa pessoa. Perceba, veja bem o que acabou de acontecer. Eu tinha um pré-conceito formado sobre uma pessoa que eu não conhecia, certo? Só tinha escutado falar algumas coisas. Depois, eu comecei a de fato acompanhar e comecei a pensar, não era tão ruim quanto eu imaginava. Essa pessoa tem seus lados positivos. Até o momento que chegou num ponto que essa pessoa deu uma opinião que eu não gostei.
e que era contra os meus princípios e tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu compreendi, e comecei a me questionar se eu realmente deveria estar ali dando atenção, dando minha view pra aquela pessoa, né? Acompanhando aquela pessoa. E foi quando eu percebi que, cara, é aí que acontecem os cancelamentos. É daí que tudo acontece. E que no final das contas, a gente também acaba se colocando nessas nossas bolhas. E o problema é que quando a gente se fecha nessa nossa bolha, que é 100%, muito entre aspas, tá, gente? Que eu vou chegar lá, desconstruída, a gente fecha o diálogo para as pessoas que ainda estão do outro lado. É como se a gente fechasse o portão, né? Ó, a galera que tá aqui já tá todo mundo evoluído, tá? Desconstruidaço. Fecha o portão aí, porque ninguém mais merece entrar aqui. É mais ou menos isso. Vocês conseguem entender? A gente tá começando a ficar muito mal acostumado de querer que todas as pessoas tenham exatamente as mesmas opiniões que as nossas em todos os pontos. Isso nunca vai acontecer, gente. Isso nunca vai acontecer. A gente precisa saber lidar com opiniões diferentes das nossas. E até quando se trata de algo que a gente sabe que é um problema, né? Como preconceitos, como visões machistas, ou como pessoas que às vezes nem entenderam isso, não conhecem de fato. A gente precisa saber lidar que às vezes essa pessoa ainda não chegou lá, mas vai chegar. E se a gente espernear porque ela ainda não chegou, se a gente cancelar essa pessoa porque ela ainda não chegou, ela nunca vai chegar. Então, é meio que essa discussão do cancelamento, tá? Só que eu quis vir um pouquinho mais pra trás, porque assim, cancelar é exatamente isso. A gente não consegue saber lidar com, às vezes, a pessoa que a gente gosta ou que a gente acompanha, que em certo ponto aquela pessoa tem uma opinião diferente da nossa. E tá tudo bem. Ah, mas essa opinião é ruim pra outras pessoas, porque tem todo um histórico, Sim, só que aí que tá. Você já conseguiu reconstruir essa ideia na sua cabeça. Essa pessoa precisa ainda fazer esse trabalho. Ela ainda não chegou lá. Todos nós estamos em diferentes níveis de consciência e de aprendizado na vida. Além de que todos nós temos diferentes pontos de referência na nossa vida. Então tem gente que logo cedo aprendeu em casa a ter mais respeito, ter mais tolerância, a respeitar a opinião das pessoas, questionar certas coisas da sociedade. Outras pessoas não. Outras pessoas estão completamente tendo referências o tempo todo, exatamente o contrário, de ser uma pessoa fechada, que aquela opinião é a certa, é a única. Então é aquela coisa, pô, que bom que eu já me reconstruí nesse ponto, mas a partir do momento que a gente se reconstrói também, a gente não precisa chicotear o outro que ainda não chegou lá. E mais do que isso, justamente por a gente estar se desconstruindo, justamente por causa disso, muitas discussões estão em construção. Tem muitas questões do nosso mundo sobre preconceitos, sobre o que é bom a gente continuar fazendo, o que não é bom a gente continuar fazendo, se esse pensamento tá correto, ou esse pensamento eu estou sendo injusto. Tem muitas discussões desse tipo que elas ainda estão em construção. Nesse ponto, eu vou dar um exemplo, mas de forma muito superficial, só pra poder desenhar um pouco e vocês entenderem o que eu tô falando. A gente tá tendo muita desavença entre nós mesmos. Isso eu falo sobre qualquer comunidade de minorias. E a gente teve um episódio, recentemente, entre uma discussão muito feia sobre transfobia e lesbofobia. Nesse ponto, eu quero ressaltar exatamente essa ideia. A gente tá aprendendo a reconstruir, construir muitos conceitos na nossa vida, na nossa cabeça, do que a gente aprendeu, do que a gente viveu. E muitos desses conceitos, eles são novos. Muitas dessas discussões são novas. As pessoas ainda estão se entendendo. As pessoas ainda estão entendendo a situação de fora e de dentro. E nessa briga, o grande problema foi que um lado achou que estava 100% certo e o outro lado achou também que estava 100% certo. E é aí o ponto que eu queria chegar. Na época, eu fui extremamente questionada por não ter falado nada, por fazer parte do meu mundo também, por eu ser lésbica. E eu acabei realmente não falando, justamente por isso. Eu tinha uma opinião ponderada sobre o ponto. Pra mim, existiam erros e acertos desse lado, e pra mim existiam erros e acertos desse lado. Só que a gente tá num momento onde as pessoas acham muito, por as pessoas estarem completamente confusas dentro do seu ego e da sua soberba, de que aquela opinião que ela aprendeu e reconstruiu
sozinha, está certa, tá ponto, tá construído, é aquilo, é isso. E não, tem muitas discussões ainda que estão em construção e a gente precisa dialogar de forma calma e com paciência para um entender o outro e não achar que a sua opinião perante esse assunto que está em desconstrução e reconstrução está plenamente pronta, porque não está. Então, finalizando, você só acompanha, você só escuta, você só conversa com pessoas que concordam 100% com você? Se sim, é um pouco perigoso. Toma cuidado, esteja aberto a ouvir opiniões diversas. Se essa pessoa tiver uma opinião diversa, tente entender o porquê. Faz sentido? Não faz sentido? Se não fizer sentido, você pode tentar expor a sua opinião. Se a pessoa não concordar e no final das contas, mesmo com uma conversa extremamente sadia, isso não chegar no consenso, tá tudo bem, porque ninguém vai ter 100% opinião igual à sua. E se você se fechar a grupos que só tem 100% da opinião igual à sua, você vai acabar se tornando exatamente aquela pessoa que você mais abomina, aquela que não parou pra repensar sobre seus conceitos, só que em dois extremos diferentes. Talvez esse vídeo tenha ficado um pouco confuso, porque é extremamente delicado. Eu não quis trazer nomes da pessoa que eu falei que acompanhei, nem nada, porque não é esse ponto. Eu não queria trazer discussões aqui do que é o que não é. Eu só tô falando pra vocês, assim como eu me questionei, pra vocês questionarem o tempo todo e perceberem, pra vocês tomarem cuidado com essa coisa de achar que a sua opinião está 100% fechada, correta, plena e que a do outro não, porque é exatamente isso faz com que gere esse mundo de cancelamentos que a gente sabe que não funciona pra nada e que a gente tá vendo na prática grupos que deveriam estar se unindo, se atacando diretamente. Bom, eu espero que tenha dado pra entender pelo menos alguma coisa aqui. Espero mesmo. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilha com alguém, você quer passar essa ideia também. Se inscreva no canal pra acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Então tá bom. E se você curte muito acompanhar o meu canal e o meu trabalho, você pode se tornar membro do canal por R$ 2,99 por mês, que é um valor muito pequenininho pra gente ajudar. E com esse valor, a gente consegue investir no canal e melhorar ainda mais o conteúdo pra você. Então é isso. Muito obrigado por quem ficou até o final. Um beijo e até o próximo. Ciao.